Seja bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada, e esta é a terceira temporada Sisu na Prática. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa simples, mas que derruba muita gente. Um dia ruim, aquele dia em que o combinado não aconteceu, a rota saiu do lugar. O plano ficou para depois. A meta perdeu força. E talvez você tenha falhado com algo importante, ou até com você mesmo. Nessas horas, a mente costuma fazer um movimento perigoso. Ela pega um tropeço e transforma em sentença. Já que eu falhei, começo de novo depois. Escorreguei, então estraguei tudo. Hoje não deu certo, talvez eu não seja capaz. Não consegui manter, então esse plano não é para mim. Por isso, quero começar te dizendo algo com firmeza e cuidado. Um dia ruim não destrói um plano. O que destrói um plano, muitas vezes, é o jeito como a gente se trata depois. Existe uma diferença enorme entre errar e se abandonar. Reconhecer uma falha é uma coisa. Transformar essa falha em identidade é outra. Você não é o seu dia ruim, não é o seu atraso, não é a sua queda, não é aquela versão cansada que tomou uma decisão ruim no meio da pressão. Você é alguém em processo, e processo não é linha reta. Processo tem ajuste, tem oscilação, tem retomada, tem aprendizado e tem retorno. Ao longo desta temporada, a gente vem caminhando pelo método Sisu na prática. Situação, intencionalidade, solução, unicidade. Hoje eu quero colocar luz em um ponto que sustenta tudo isso na vida real: a capacidade de voltar. Não basta ter clareza sobre a situação, também não basta ter uma intenção bonita, encontrar uma solução inteligente ou reconhecer sua unicidade. Quando o primeiro dia difícil chega e a gente se trata como se tudo estivesse perdido, o plano perde força. Talvez seja aqui que muita gente desista, não por falta de capacidade, mas porque aprendeu a voltar se punindo, aprendeu que para melhorar precisa se cobrar com dureza. Que disciplina combina com culpa? Que resultado exige uma violência interna que, no fundo, só cansa mais. Mas existe um princípio muito presente na minha jornada e no meu livro. Gentileza não é fraqueza. Gentileza é humanidade. Gentileza é maturidade emocional aplicada. É a inteligência de quem entende que ninguém sustenta a mudança com chicote. A gente vive em um mundo que muitas vezes romantiza força, como se força fosse dureza. Ser forte não é deixar de sentir. Ser comprometido não é se cobrar até perder a leveza. Ser disciplinado não é nunca falhar. Na vida real, o líder também tem dias de sobrecarga. O empresário também perde o foco em alguns momentos. A mãe, o pai, o profissional, o treinador, o gestor. Todos têm dias em que a energia não acompanha a intenção. Isso não significa que o plano acabou. Significa que existe uma pessoa humana dentro do plano, e isso precisa ser considerado. Trazendo para o cotidiano, alguém falta um dia na academia e abandona a rotina de saúde. Uma reunião não sai como esperado e o projeto inteiro parece perder sentido. Uma crítica chega e aquela ideia boa começa a morrer. Uma compra fora do planejado vira motivo para desistir da organização financeira. Uma semana de estudos fica para trás e a pessoa conclui que perdeu tudo. Uma conversa difícil acontece e o líder evita novos feedbacks. Um dia sem inspiração aparece e a pessoa para de escrever, gravar, empreender ou criar. Percebe? O problema muitas vezes não é o dia ruim, é a narrativa que vem depois. A pessoa começa a dizer: eu não tenho disciplina, eu não consigo manter nada, eu sempre começo e paro, eu sou assim mesmo.
Mas eu quero te devolver uma visão mais real, mais justa e mais madura. Você não é assim, você está em construção. E quem está em construção precisa de estrutura, não de condenação. Precisa de consciência, não de culpa. Precisa de retorno, não de abandono. Por isso, eu quero te ensinar uma prática simples, mas muito poderosa. Eu chamo de voltar em 3 movimentos. O primeiro movimento é: nomeie sem transformar em identidade. No lugar de dizer, eu sou um fracasso, diga, hoje eu falhei. Em vez de afirmar, eu não tenho constância. Experimente dizer, hoje eu não sustentei o combinado. Quando vier o pensamento, eu estraguei tudo. Troque por, hoje eu saí da rota. Percebe a diferença? Uma coisa é reconhecer um fato. Outra coisa é virar refém de uma definição. Eu falhei, olha para um acontecimento. Eu sou um fracasso, ataca a identidade. E ninguém floresce sendo atacado por dentro. O segundo movimento é entenda o gatilho. Antes de se cobrar, investigue. O que aconteceu antes da queda? Cansaço, excesso de tarefas, falta de planejamento, ansiedade, medo, necessidade de agradar, falta de limite, sobrecarga emocional, uma agenda que não cabia em uma vida real? Aqui você volta para a situação. Faz um inventário honesto do que estava acontecendo. Muitas vezes a falha não nasceu da falta de caráter, nasceu da falta de estrutura. E isso muda completamente a forma de conduzir. Quando o gatilho fica claro, a culpa perde espaço e o ajuste do sistema começa. O terceiro movimento é: faça o retorno mínimo. Aqui está uma chave importante. Não tente voltar com tudo. Volte possível. Volte pequeno. Volte hoje. O retorno mínimo envia uma mensagem muito poderosa para a sua mente. Eu não abandonei a rota. E isso reconstrói confiança. Faltou a academia? O retorno mínimo pode ser uma caminhada de 10 minutos. Saiu do plano alimentar? A próxima refeição pode ser feita com presença. Não é compensação, é retorno. Perdeu o foco no trabalho? Organize as 3 prioridades do dia seguinte. Falhou em uma conversa difícil? Peça para retomar o assunto com mais clareza. Afastou-se de um projeto importante? Abra o arquivo, releia uma página, faça uma anotação. Deixou de estudar? Assista 10 minutos de uma aula. Perdeu a paciência com alguém? Reconheça, repare e escolha uma postura diferente na próxima interação. É pequeno? Sim, mas pequeno não significa fraco. Pequeno, quando é consistente, vira base. E base sustenta crescimento. A nossa mente precisa aprender que falhar não significa encerrar. Falhar pode significar recalibrar, ajustar rota, retomar presença, recomeçar com mais consciência. E aqui vai a frase que eu quero que você guarde. Eu não preciso ser perfeito, eu preciso ser fiel ao meu retorno. Perfeição paralisa, retorno constrói. A perfeição cobra uma versão impossível de você. O retorno respeita a sua humanidade, sem negociar com o abandono. Talvez hoje você esteja precisando ouvir exatamente isso. Você pode voltar. Não precisa esperar segunda-feira, nem o próximo mês, nem o cenário perfeito. Muito menos transformar um dia difícil em uma desistência oficial. Dá para voltar no próximo passo, na próxima escolha, na próxima conversa, na próxima refeição, na próxima página, na próxima decisão. É assim que a constância real se forma. Não pela ausência de falhas, mas pela presença do retorno. E agora eu quero te deixar 2 perguntas simples, mas profundas. Depois da sua última falha, você se corrigiu ou se puniu? E qual vai ser o seu retorno mínimo hoje? Pode ser enviar uma mensagem que ficou pendente, retomar uma conversa, organizar a agenda.
caminhar 10 minutos, dormir mais cedo, ou simplesmente parar de se tratar como inimigo. Antes de encerrar, eu quero te lembrar, esse podcast é baseado no meu livro É Possível Ir Além. Ao longo desta temporada, eu estou trazendo aqui o método que explico no livro, o SISU na prática, para a vida real, para 2026, para quem quer direção, constância e uma forma mais humana de continuar. Por isso, eu preparei também um e-book como um presente, um material prático baseado no método para te ajudar a aplicar isso com calma, do seu jeito, ao longo de 2026. Se quiser receber esse material, me manda um direct com a palavra e-book SISU, que eu te envio pessoalmente. E se esse episódio fez sentido para você, faz uma coisa simples. Me manda também a palavra retorno e me conta em uma frase qual vai ser o seu retorno mínimo hoje. Uma frase já basta. Porque às vezes o que alguém precisa é lembrar que ainda dá para voltar. Um dia ruim não destrói um plano. O retorno é que constrói a rota. Até o próximo episódio.